Opa, quadro novo aí no canal. Esse quadro eu quero trazer algumas ideias para você de como eu faria algumas copies, tá? Então eu quero pegar nichos aqui, ideias de copy e eu quero traduzir um pouco da minha mentalidade de pensamento de copy para que você consiga aplicar isso aí no seu negócio, beleza? Assim, a ideia que eu estava pensando hoje aqui era um encapsulado para fígado para vender nos Estados Unidos, tá? Então, muita gente tem me procurado assim para escrever VSL para vender Nutra no mercado americano, né? E é um mercado que está muito legal, então pensei de começar com isso, tá? Pensei em um produto para fígado, porque é um produto muito interessante, que às vezes as pessoas não olham tanto, né? Fígado. Mas tem muita gente comprando no fígado e que pode dar muito certo esse tipo de produto, tá? Então, como vai funcionar essa série aí de vídeos, tá? Eu vou trazer aqui como que eu pensaria a copy, como eu pensaria mecanismo, como eu pensaria toda a estrutura dessa copy. Vou trazer um pouco da minha visão de como que eu cheguei nessas ideias. E aí você, se você quiser, você pode até aplicar o que eu passar aqui nas suas copies, beleza? Maravilha. Ótimo. Então, agora a gente vai lá para a tela do iPad, tá? A edição vai colocar aí. Maravilha. Já estamos online. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que pensar numa copy, né? Eu gosto o pessoal me pergunta muito, né? Pô, tu usa muito ChatGPT? Eu digo, cara, eu uso sim inteligência artificial, muito boa para auxiliar nessa produção, ótimo. Mas antes disso, eu busco entender um pouco do nicho do mercado, né? Então, antes às vezes de sair construindo uma parada com IA e tal, simplesmente jogar numa IA que faz tudo ali, né? Agora tá tendo uma onda de umas IAs muito boas ali que fazem praticamente tudo, né? Acho que no futuro talvez a gente tenha até alguns cursos assim que eu traga um pouco de como que eu uso IA, somente para modelar copy. Isso é muito bom, tá? IA para modelar copy ali, você que gosta de modelar, tem alguns prompts específicos, né, que fazem com que a IA trabalhe por você de uma forma aí surreal mesmo, né? Então, pensando nessa copy de fígado, né, eu pensaria assim, cara, eu começaria a ler algumas copies, né, pesquisar ali, spy mesmo, né, para entender o que tem feito esse cara sofrer, né, porque uma das visões de copy que eu tenho, ela vem de Eugene Schwartz, né, e o que Eugene falava? Ele falava muito de conceito de sofisticação de mercado. Então, o que é esse conceito, né? É o quanto o mercado já apanhou ali das pessoas tentando vender uma oferta para ele, né? E eu buscaria entender em que momento de mercado que tá, né? Será que ele tá no momento que às vezes eu vou oferecer uma solução ainda? Ou será que eu vou ter que bater em alguém? Quem que eu vou ter que bater, né? Ou será que todas as soluções que já aconteceram, já parece que simplesmente nada funciona mais, tu tem que fazer alguma coisa totalmente diferente, né? Então, vamos pensar no seguinte, né? Vamos pensar aqui nas dores. Temos algumas anotações aqui que eu vou olhar no notebook também, para a gente se situar melhor. Como você sabe, eu sou low profile, né, cara? Então, provavelmente, né, você quase não vai me ver postando story, quase não vai me ver postando feed vídeo, né? E aí o meu sócio, Gabriel, ele falou, cara, a gente tem que realmente voltar com o YouTube ali, pra gente ter mais conteúdo mesmo, né? Ter mais coisa ali pra galera ver, pra galera conhecer e tal. Então não estou num momento mais confortável aqui pra mim, né? Então, minha cognição, minha dicção não é tão boa assim, mas eu quero que você pense no aspecto do conteúdo, tá? O que eu vou te passar aqui é o mesmo conteúdo, tá? É o mesmo conteúdo que eu faço na minha imersão presencial. Minha imersão presencial ela é individual, né? Então, quando os clientes fecham,
dependendo do que você fecha, eu vou até a sua cidade e a gente passa 2 dias construindo as ofertas que você pode rodar durante 1 ano. Então, além da VSL que eu entrego para você, da copy que eu entrego para você, durante essa imersão, eu entro em uma imersão assim, em relação ao seu negócio, a toda a sua esteira de produtos, e nesses 2 dias eu vou buscar construir as ofertas que você pode rodar durante o período do seu próximo 1 ano aí, né? Então, eu vou te passar a mesma forma que eu penso quando eu estou construindo essas ofertas ali com os clientes, tá? Então, o que é um problema em relação a fígado, né? Esse cliente ele começa a sofrer um cansaço, tá? Cansaço é um problema. Cansaço é um grande problema que está relacionado ao fígado, tá? Então eu fiz uma pesquisa legal aqui para pensar nisso, né? Cansaço, a pessoa ela sente falta de energia. Isso é um grande problema relacionado ao fígado, né? Às vezes o pessoal se acostuma com a falta de energia, com o cansaço, acho que é normal. E aí às vezes quando vem um problema que a pessoa precisa de ir pro médico, fazer, sei lá, uma cirurgia, aí ela fala, fígado, né? E isso é interessante porque no estudo que eu fiz aqui, uma das coisas que eu vou usar na copy, né, a gente vai falar mais pra frente, mas uma das coisas que a gente vai usar é de que às vezes os problemas de fígado, o médico, ele não vê no exame comum. Então, o que é o problema que eu vou usar nessa copy? É de que talvez você tenha esse problema porque sempre quando você vai no médico, o médico ele não quer fazer o exame em você. Então ele fala, não, esse tipo de exame não precisa, tal. Eu lembro que quando eu era mais jovem, hoje eu tô com 26 anos, né? Mas quando eu ia no médico, assim, que eu tinha 18, 19 anos, mas eu tava com um problema e um médico me falou uma vez, ele falou assim, falei, Carol, eu queria um check-up geral e tal, disso aqui, disso aqui, disso aqui. Eu tinha estudado lá e eu queria fazer um check-up pra ter, tipo, uma performance maior, assim, né? É o que os caras chamam de biohacking, né? Biohacking, que é você, tipo, ajustar o máximo possível a sua suplementação em detalhes, nos números certinhos, para que você tenha mais performance, mais concentração, mais performance em tudo, né? E o médico falou, não, eu não faço isso não, porque, assim, eu só receito isso quando tu já fica doente, quando acontece alguma coisa assim, porque fora disso não precisa, né? Então, imagina assim, né, a geração que está se formando hoje de médicos, eu acho assustador, sendo muito sincero. Porque, ainda mais agora com IA, né? Imagina o médico que vai te atender, talvez ele tenha se formado na faculdade usando o ChatGPT. Pode ser muito mais rápido, mas a IA tem todos os seus benefícios. Eu uso todo dia, toda hora, tá? Mas esse cara, talvez ele é tão preguiçoso que ele vai, tipo, usar IA para burlar o sistema e tal, do jeito que a juventude hoje é preguiçosa, né? Então, a geração de hoje, ela tende a ser formada pelo TikTok, pelas redes sociais, onde tudo é na hora deles, tudo é do jeito que eles querem, na hora que eles querem, né? A geração de hoje, ela vive de imediatismo, né? Então, a geração de hoje, ela tende a ser formada pelo imediatismo. Então, iFood, Uber, rede social. Então, a pessoa, ela quer ir para algum lugar, ela pede um Uber. Ela quer comer, ela escolhe o que ela quer no celular, não faz nada, não levanta na cama. Tem gente que não quer nem ir buscar a comida na portaria, né? Que é que a gente vê muita história disso aí, né? Que o entregador vem na porta dela num condomínio para entregar o lanche dela, não quer nem sair de casa, nem levantar da cama, né? A quantidade de tempo que as pessoas gastam no Instagram, Facebook, 3, 4 horas por dia. Muito comum, é comum. A maior parte dos jovens de hoje gastam até mais que isso, né? E aí esse jovem que está acostumado a querer tudo na hora, vai lá, monta no ChatGPT, faz de qualquer jeito, então... Preocupante, né? Então talvez seja um medo inconsciente que o seu cliente pode carregar, né? É uma coisa a se pensar na sua construção de copy. Então eu vou tentando encaixar tudo isso na minha construção, sabe? Então nessa pesquisa eu vou buscando entender, assim, uma das perguntas que eu gosto muito de fazer, ela o que o meu cliente dorme e acorda pensando. Então, isso pode mostrar um medo oculto, né? Que é a emoção que eu quero usar nessa copy.
tá? Então quero usar medo, tá? É o sentimento principal. Aqui pra baixo eu vou deixar aqui. Sentimento principal. Né? Medo. Cara, eu tenho medo de perder o fígado, né? Isso é muito forte. Então, é o medo de estar doente sem saber. Talvez você já conheça a estrutura de copy, né? Quem conhece aí a estrutura que eu tô começando a usar aqui? Talvez você já conheça. Acho que a maior parte da galera do mercado já conhece, né? Acho que, né, o que eu vou fazer nessas análises aqui? A cada análise, eu vou fazer análise usando uma estrutura de copy diferente. Porque o pessoal me pergunta muito assim, mas quando o cliente não conhece, tá me chamando pela primeira vez, a gente faz uma primeira reunião, eu ou meu sócio ali, e ele pergunta, mas você usa a estrutura do Stephen George ou você usa a estrutura do John Benson? E o que eu falo é que para cada caso eu vou usar uma certa estrutura, mas todas elas funcionam, tá? Não se apegue a nenhuma. Assim, conforme tu vai passando tempo no mercado, tu vai entendendo qual que é a melhor estrutura para usar, né? Então talvez tu veja eu usando aqui, tipo, em um vídeo eu vou usar a estrutura do Stefan, a outra eu vou usar do John Benson, outra eu vou usar uma estrutura minha, única, né? Em outra eu vou usar, por exemplo, do Todd Brown, do Gary Bencivenga, todas funcionam, né? Mas eu não quero que você se prenda, tipo, a estruturar, o Anthony usa essa estrutura aqui. Não, não é sobre uma estrutura, é sobre você entender o que vai fazer o seu cliente comprar e aí você usa o melhor de cada estrutura. Mas para facilitar o entendimento, hoje eu vou usar uma estrutura específica aí, que alguns já tenham familiaridade e aí já facilita para você, né? Acho que a maior parte das pessoas já conhece, então já vai entendendo como que funciona. Beleza. Cansaço, né? Falta de energia. Esse cara, ele tem também problema de pele. Quando ele tá com problema no fígado, tá? Ele tem dor articular. O que mais que esse cara tem? Ele tem má digestão, pressão alta, né? Anthony, como tu faz a pesquisa? A gente vai ter uma aula só de pesquisa, tá? Provavelmente. Mas eu vou deixar aqui pra você um resumão legal que tu pode fazer. É o quê? Tu vai no Reddit. Qual que é a sacada do Reddit? Ele é um fórum anônimo. E aí lá no Reddit eu coloco horror stories, tá? Horror stories, né? E aí eu coloco o problema, entendeu? Eu sempre procuro em inglês, porque como ele é um fórum gringo, tem pessoas do Brasil que usam, mas é muito menos, né? Então, igual quando tu vai fazer, às vezes, uma pesquisa de copy, tu quer fazer um negócio brabo, tu vai pra gringa, tu vai pra Europa, tu vai pra esses lugares, né? Tu coloca horror stories e aí tu coloca o nicho que tu tá querendo fazer. Pra quê? Pra você ouvir e entender as dores, né? Beleza. O que eu faço também? Eu vou ver relatos no TikTok, né? Porque é engraçado, o pessoal se abre mesmo assim. O Reddit mais porque é um fórum anônimo. Ali eu extraio muita coisa. Beleza. O que mais essa pessoa sente? Ela, nos Estados Unidos, ela já tem medo de doenças mais sérias em relação ao fígado, tá? Evolui para doenças mais sérias, né? Então essa pessoa ela carrega essa dor, né? E aí a gente vai para um sentimento principal. Então, o que eu marquei aqui que é legal? Além do medo de estar doente sem saber, eu gosto de pensar em adicionar aqui um sentimento, tá? Então a gente tem medo
a gente vai adicionar um sentimento também, que é a esperança. Tá? Por que esperança? É legal tu pensar isso, porque as pessoas, quando elas tomam remédio e tal, elas sempre fogem, né? Então, a pessoa, ela, tipo, pô, ela tá com um problema aqui. Ela vai, sei lá, num curandeiro, aí depois ela vai numa solução natural, aí depois ela vai num médico alternativo, entendeu? Aí depois ela vai no médico, aí depois ela vai no outro médico, depois ela vai numa clínica especializada, e ela fica nesse loop assim, ela fica indo pra várias coisas na saúde, assim, né? Porque as pessoas, elas não querem morrer, né? Então, por isso o sentimento de esperança é legal, né? Então, a esperança de ter uma cura, né? Uma cura, né? A esperança de reverter a situação, de reverter o problema de uma forma simples e acessível, tá? Beleza. E aí, dá pra pensar aqui no sentimento, na nossa... Eita. Dá pra pensar na brigadeira, né? O que eu pensaria nessa brigadeira? Pensaria assim. Você pode limpar o fígado em 15 dias com uma solução rápida e natural. E verá os resultados com seus próprios olhos. Próprios olhos. Né? Pensando nessa brigadeira. Pensando ali na ideia ordinária, e aproveitando, se você tem alguma ideia diferente a respeito da COP, deixa um comentário aqui, tá? Me fala aqui o que você faria de diferente, né? Quero saber também. O que eu pensaria na ideia ordinária? Seu fígado está sobrecarregado. Por toxinas. Mas isso é comum para o estilo de vida moderno, né? Pensaria isso. Então, a pessoa ela vê um problema, mas a gente tranquiliza ela, né? Fala que é algo comum para o estilo de vida de hoje. Tá. E a gente vai para os desejos e promessas. Primeiro eu estou montando aqui um briefing. Já a gente vai chegar no mecanismo também, que eu acho que é a parte que vocês devem estar mais ansiosos, né? O que essa pessoa ela tem de desejo, né? Então, assim, eu não vou simplesmente chegar e vou tipo, vender simplesmente o produto. Ah, compra um produto de fígado, né? Então, tem até uma aula que eu quero fazer que é de desejos emocionais, de benefícios emocionais, tá? Vou até anotar aqui para eu gravar depois. Talvez você veja. Recomendo que você veja essa aula, tá? Essa aula de benefícios emocionais, cara, esse aqui eu passo pra todo mundo, cara, porque assim é surreal. Essa aula de benefícios emocionais é surreal.
E o que eu gosto de pensar? Tá anotado. Essa pessoa, o desejo dela é ter mais energia, né? Então é basicamente o contrário das dores ali, né? Então, cansaço, falta de energia. Então, o que ela quer ter? Ela quer ter mais energia, ela ter clareza mental, quer ter bem-estar, né? Ela, olha só, isso aqui. Ver as toxinas sendo eliminadas de forma física, tá? Ela quer ver isso, né? Então imagina você... Muita gente tem pedra no rim, né? Imagina, por exemplo, não conheço algum produto, né? Mas vou dar um exemplo pra você. Tu vê um produto que ele simplesmente faz você urinar na pedra no rim. Tu vai no banheiro e simplesmente sai através da urina, né? Então, imagina passar por uma cirurgia totalmente invasiva, né? Ninguém quer isso. Então, se a gente mostra essa prova física com o produto, interessante, né? Muito interessante. Vamos pensar no que mais. Energia, né? Ela tem energia. Recuperar a saúde. A saúde do rim e fígado de forma natural. Interessante pensar isso, né? Então, o que eu vou fazendo assim, geralmente quando eu vou construir uma copy, né? A construção da copy, eu geralmente eu não saio escrevendo, tá? É a maneira como eu faço. Não saio escrevendo. O que eu faço? Eu faço um estudo, né? Um estudo. E aí eu valido no peer review, tá? O que é essa técnica? Essa técnica eu aprendi num curso que eu fiz com o... o primeiro foi com o Evaldo Albuquerque. Quem é mais antigo aí? Vai conhecer Evaldo Albuquerque. Evaldo Albuquerque é mais das antigas. Agora ele não quer mais trabalhar com copyright. Até gravei um vídeo. Não sei se você viu já, mas é um vídeo do porquê que eu não trabalho mais com nenhum copywriter. Não mentoro o copywriter, não ajudo o copywriter. Se você ver o vídeo, você vai entender o Evaldo sumindo, né? Foi um curso lá na Ágora, lá em Baltimore. Um foi com o Evaldo Albuquerque, o outro foi com Joey Schrieffer. Cara, como que escreve o restante do nome dele? O Joey Schrieffer, ele era Cop Chief na Agora Financial, né? Talvez se você é da nova geração, talvez tu não conheça o Joey. Mas o Joey, ele era gerente de copy, diretor na Ágora, e a Ágora foram os caras que criaram esse negócio tipo de usar carta de vendas, VSL, eles que trouxeram isso tipo, para um negócio de massa e para um negócio bilionário. Então, o que é o peer review? É basicamente revisão de pares, né? Então, tem um livro sobre isso, né? Não sei se você quiser se aprofundar, mas não, nem precisa, na verdade. Eu vou explicar aqui rápido, né? É revisão de pares. Então, assim, primeiro eu reviso a pesquisa, né? Revisa a pesquisa. Aí, tipo, todo mundo dá uma nota. Aí eu coloco o meu time para dar uma nota, né? Aí a gente vai dando nota. Dá nota. Tipo, se ela bate uma nota maior que 3,5, vai até 5. Então, não, 3,7. Se ela tá maior que 3,7,
Não, viajei. 4. Se a nota tá maior que 4, é que às vezes, em alguns casos, exceção a gente coloca 3.7, mas por via de regra, se você for fazer isso pro seu time de copy, não sei se você tem tipo um time com copyrights e tal, e você vai fazer, mínimo 4, né? 4 de 5. Então, pô, a pesquisa tá legal, né? Que é esse documento que eu tô te mostrando aqui. 4 de 5, legal, beleza. Dá pra continuar. Depois, tu vai pra lead da copy, né? Que são as primeiras 500 a 700 palavras de copy. Mais ou menos isso, tá? E aí, de novo, dá nota, né? Aí, beleza. A gente vai pro... Algumas pessoas, elas fazem algumas outras fases, né? Mas eu coloco o restante todo aqui, pra ir um pouco mais rápido, né? A cópia ela tem que ser entregue rápido. Aí aqui, de novo, nota, né? Aí pronto. Aí, nesse caso, é o processo do peer review, né? Por isso que eu não saio escrevendo, porque eu vou usando o poder do grupo, né? Então, como tem um copyright que trabalha comigo aqui, é legal usar esse grupo, né, para usar a inteligência coletiva, né, as ideias coletivas ali. Então, eu tive copy de copywriter júnior, que o cara acabou de começar, que ele deu uma ideia, a gente mexeu na ideia conforme ele falou e o negócio deu certo. Então, né, eu nunca deixo o ego tomar o controle ali, né? Beleza, então eu trabalhei desejos e promessas que esse cara tem, né? E aí eu vou lá para oportunidade. E Anthony, você faria assim se você fosse fazer uma cópia no mercado americano? Cara, eu creio que isso é um forte candidato para funcionar esse tipo de copy, tá? Principalmente por causa da oferta de alguns ingredientes que eu encontrei aqui que são bons, né? Então, oportunidade. Resultado em 15 dias. Cara, não quero fazer resultado em 15 dias, acho que é muito. Então, o que você faz? Se o seu produto está a conta de entregar, né? 16 horas, tá? Resultado em 16 horas. Legal. O que mais? Detox completo, né? Sem sair de casa. E barato, tá? Tu vai comparar com processos cirúrgicos e tudo mais, né? A pessoa, ela vai fazer sentido na mente dela, né? Então, a gente tem ali, depois disso, fatos incontestáveis, tá? Que eu pensaria. Ah, mas eu não quero ter que pensar em tudo isso. Aí tu vai pro chat GPT, né? Eu não vou pro chat de primeira, tá? Não recomendo. O que geralmente é legal tu fazer? Eu faço esse levantamento de entender quem que são os clientes e eu vou sempre entendendo quais ofertas estão rodando no mercado e vou fazer algo melhor, ou vou fazer algo totalmente diferente, né? Então, por exemplo, se eu tenho ali, por exemplo, 5 copywriters num squad e eu tô com uma empresa de encapsulado lá no mercado americano, eu tô com 5 copywriters, beleza. Eu usaria 4 deles júnior, pleno, para fazer copies assim mais simples e eu usaria o melhor copywriter, né, para fazer copies tipo maluquice, entendeu? Então, cara, o cara vai inventar um negócio novo totalmente diferente, que não tem nada a ver com o mercado. Iria por esse caminho, né? Aqui eu analisei algumas ofertas que estão rodando e eu busquei, cara, vou melhorar o que tá lá, né? Beleza, fatos incontestáveis. Isso funciona, cara, para muita copy de saúde, tá? Quem conhece o paracetamol? Meu Deus. Isso aqui é um problema, tá? Isso aqui é um problema. Tilenol, cara. Isso aqui é um problema, cara. Dipirona, né?
Cara, tem muito estudo, tem muito médico da medicina alternativa falando sobre os perigos do uso de paracetamol, Tilenol, esses remédios que, cara, tu tá com diclofenaco é outro, tá? Entendo que a gente vai ganhando idade, a gente vai começando a... Chega em casa, tá com uma dor de cabeça, né? Toma uma dipirona, toma um paracetamol, toma um relaxante muscular, porque a pessoa tá tensa, né? Mas, cara, existe muito perigo nisso. Muito mesmo, cara. Assim, eu já vi algumas cópias no Brasil usando esse argumento aqui, tá? Se você quer rodar no Brasil, esse argumento aqui, cara, pra muito de saúde, cara, tudo isso aqui, cara, assim, você bater nos medicamentos, é muito fácil você mostrar pra pessoa que ela tá morrendo tomando paracetamol, Tilenol, dipirona. É muito fácil porque é real, entendeu? O negócio mata a pessoa mesmo, entendeu? Vai passando os anos, acumula uma série de problemas, né? Então, cara, realmente, os estudos eles mostram o perigo disso, né? Então, o que eu mostro? Eu mostro os perigos, né? Do uso desses medicamentos. Automedicação é um problema, né? Tá? O que eu faço também? O seu fígado, ele é essencial, tá? Porque o fígado, ele tem 500 funções no corpo. Já sabia disso? Sabia disso? Tá? Ele tem 500 funções no corpo. Isso aqui é uma doideira. Eu mesmo não sabia. Não sabia, tá? Antes de fazer cópia para fígado assim, não sabia. E assim, se ele tem tantas funções, né? Ele precisa de uma limpeza, né? Maior parte dos adultos, tá? 40 a mais, que provavelmente é o público que vai vender, eles estão com uma sobrecarga, né? A pessoa pode beber, né? E o fígado dela, ele tá com uma sobrecarga. Quando ele tá com sobrecarga, ele começa a inchar. Às vezes a pessoa começa a se sentir inchada, tal, pode ser alguma coisa no fígado. Pode ter tudo isso pra COP, né? E para isso, ele precisa de uma faxina, tá? E aí, o que é o melhor? Faxina. É o seu encapsulado de fígado ali, para entregar uma faxina aí pro seu cliente, tá? Agora a gente vai para provas emocionais. Provas emocionais. O que isso quer dizer? Tá? Tipo de prova que eu vou usar para vender meu produto. Então, clássico, depoimentos, né? De pessoas que tiveram resultado. O que é legal ter, né? Pedras eliminadas. Que o rim, ele tá conectado com o fígado. Então, é legal você trabalhar os dois juntos, né? Mais energia. Mais energia. E aí, o que tu faz? Se tu quiser fazer um plus aqui, tu olha as histórias de horror, né? Lá do Reddit, tu busca entender para trabalhar isso nos depoimentos, né? Histórias pessoais do doutor. Então, por exemplo, tu vai usar um doutor. Então, por exemplo, o doutor, ele já atendeu muito paciente que teve esse problema, né? Ou, por exemplo, ele ajudou alguém da família e tal. Então, o doutor, ele conta sobre esse problema e quando ele conta as histórias pessoais, ele consegue trabalhar isso com propriedade, porque ele realmente viveu, né? Então, isso é muito bom. E relatos visuais. De pessoas que realmente viram, né, as pedras saindo.
Beleza, a gente vai pro próximo passo, que são as objeções. Tá? O que eu pensaria nesse aspecto de objeção? Muita gente pode falar, nunca fiz detox, pode ser uma objeção, né? E aí tu usa natural, seguro, né? Próxima objeção, vai doer? Será que vai dar alguma reação, né? A gente fala, não, porque é um detox natural, né? É indolor, é rápido. O não sei se vai funcionar pra mim. A gente dá garantia total de dinheiro de volta, né? Tu usa a tua garantia aí, muito boa. Garantia é sempre bom nesses casos, tá? A gente vai pra oferta, né? Oferta. Aqui é legal a gente gastar um tempo nisso, tá? A oferta é muito importante a gente gastar um tempo legal. O que dá pra tu pensar? Ó, pega o seguinte. Tem a cápsula, tá? Mas tu lembra que há um tempo atrás, alguns minutos, eu falei aqui que tu podia usar em 16 horas, né? Resultado em 16 horas. Por que eu sugeri 16 horas ou 8 horas, sei lá, 20 horas? Por quê? Tu pode entregar um protocolo que funciona assim. Vamos imaginar você falando na copy. Olha, a gente vai mandar o produto para você e enquanto ele vai chegar, você vai aplicar um protocolo, que é um protocolo de desintoxicação rápida, que você pode fazer com alguns produtos que você consegue encontrar no mercado aí da esquina da sua casa mesmo. E aí você entrega um protocolo de limpeza de fígado para essa pessoa, né? E aí ela já consegue experimentar um detox. Então existe uma série de alimentos naturais que eles podem ser usados para isso de fato, né? Então, a natureza tá aí para isso. Então, tudo que as pessoas têm que tomar remédio, naturalmente, se elas usam na natureza, elas vão conseguir um grande avanço, né? A não ser que seja uma coisa que já esteja, tipo, há muito tempo ela tá se envenenando ali e tal, aí, pô, uma hora vai vir a pancada mesmo, né? Mas se ela usar uma alimentação natural e tudo mais, a gente vê isso pelos nossos antepassados, né? Então, os nossos antepassados, a gente viu o pessoal vivendo 100, 200, 300 anos, né? Mas a indústria alimentícia, ela faz você... Eu vi um estudo que eu estava fazendo na Copa de Saúde uma vez, e ele falava mais ou menos assim, o nosso corpo, naturalmente, ele vai até 120 anos. Eu acho que é 120 anos, mais ou menos. Mas as pessoas vivem muito menos porque todos os dias elas estão se envenenando pelo que elas comem, né? E isso é fato, né? Mas essa pessoa, ela pode já experimentar um detox, uma limpeza com esse protocolo, né? Que é o que dá, é o que eu pensaria de encaixar se você fosse usar algo mais agressivo assim de 16 horas, né? Vou colocar um resultado assim, em 18 horas, por exemplo, né? Então, eu prometeria resultado em 15 dias, eu mesmo, nesse caso. Mas se você quisesse usar algo mais agressivo, você poderia entregar esse protocolo. Então, enquanto está sendo enviado para sua casa, você pode falar, olha, a gente vai liberar um protocolo para você já ir fazendo, tá? Beleza. Que mais que eu pensaria aqui na oferta, né? Seria uma fórmula com 10 nutrientes, tá? Essa fórmula com 10 nutrientes, ela você pode colocar assim, natural e específico
para o fígado, tá? Natural específico para o fígado. Aí vem os ingredientes, né? Cara, eu fiz uma pesquisa aqui e eu vi alguns que são bons, né? Mas é diferente você fazer no Brasil e você fazer fora. Os Estados Unidos, eles são muito menos burocráticos para essas fórmulas, né? Aqui no Brasil já é muito burocrático. Então, quando chega uma coisa lá, demora, cara, 16, 18 meses para chegar aqui. Tem coisas que nem chegam, tem coisas que são travadas 2, 3 anos ali, né? Então, se tu for usar Brasil, vai ser um pouco diferente, né? Mas vamos pensar alguns aqui, né? A cúrcuma tem no Brasil fácil, né? NAC, ALA, TMG, extrato de folha de oliveira, tá? Tem alguns novos que saíram, tá? Que eu peguei aqui. Alguns componentes novos. Tem esse aqui, ó. Que aí tem que ver com o teu fornecedor, né? Como que seria. Tútica. Que é o ácido tauroursodesoxicólico. Meu Deus. Vou escrever aqui. Ácido tauroursodeoxicólico. Tá? Já está sendo usado lá nos Estados Unidos, né? Tem um também, esse aqui, ó, que dá pra tu ver. Xandra. Tem que ver com o seu fornecedor, tem que ver se combina todos os ingredientes, né? Que mais? Tem isso aqui. Complexo B metilado, tá? Junto com a NAC e a colina, eles juntos trabalham bem para fase de detox, tá? Beleza, então a gente pensaria nessa oferta aqui, né? Então, o que vai rolar? Limpeza do fígado. Remove a toxina. Pedra biliar. Por exemplo, por um custo de menos de 40 centavos por cápsula. Uma visão, tá? Uma coisa interessante para pensar. O que mais que eu pensaria? Vamos pensar na ancoragem. Ancoragem. O que você usaria de ancoragem? Eu pensaria no custo dos ingredientes separados, tá? Por quê? Se você usa algum ingrediente um pouco mais
um pouco mais exótico, alguma coisa que de repente é importado da China, da Ásia, ele fica mais caro. E aí tu pode usar esse argumento aqui. Eu pensaria nisso, tá? Esse negócio seria bom. Sem falar do trabalho, né? De pegar de reunir os ingredientes. Então, pô, a pessoa, ela tem que pô, procurar alguém que forneça, procurar na internet um por um dos ingredientes, né? Tá? Então, de bônus, eu pensaria no protocolo, né? Protocolo que ela recebe logo quando ela compra. Então, um protocolo rápido ali para ela ter resultado nas primeiras horas. Dá para pensar também pensar o que mais de bônus. Eu acho que seria esse protocolo que eu penso agora, assim. Garantia. Isso aqui já... Dinheiro de volta, né? Já sabe. E aí eu tinha anotado mais algumas coisas aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui onde eu coloquei. Aqui a gente pode incluir alguns relatórios nos bônus. Vi que eu tinha anotado, esqueci. Tá. Então a gente inclui aqui um relatório de como identificar problemas de saúde escondidos, tá? Como identificar problemas de saúde escondidos, tá? E isso funciona. Eu já coloquei isso em algumas copies e funciona. Porque quando a pessoa vai ficando um pouco mais velha, ela vai começando a identificar alguns sintomas e as pessoas elas vão simplesmente se acostumando com esses sintomas. Então, por exemplo, eu fiz uma copy de problema no intestino, né? E o que eu percebi fazendo aquela copy é que às vezes as pessoas elas sentem tipo um peso no intestino, se sente inchada, ela vai deixando aquilo passar. Só que como o intestino dela com esses problemas ele vai deixando de funcionar corretamente, as fezes elas tendem a não sair, então às vezes vai ficando resquícios de fezes. E essa pessoa vai aumentando a barriga e o que eu defendi na copy foi de que essa pessoa estava aumentando a barriga porque ficava acumulando fezes dentro ali. Então, muita gente, cara, quando eles resolvem ir no médico, simplesmente já está acumulado quilos e quilos de fezes e aquilo foi petrificando. E aí tem que cortar o intestino, fazer um processo hiperinvasivo. E que eu posso trazer essa consciência aqui no bônus, né? Para a pessoa identificar esses problemas de saúde, né? Tem um também que pode ser tipo... Lembra do problema que eu falei dos médicos? Então os médicos... o problema dos médicos estão se formando hoje, né? Então dá pra tu pensar talvez em um guia de sobrevivência médica. Por quê? Porque eu falo, olha, beleza, você vai ter aqui e tal o nosso produto e eu vou bater um pouco nos médicos, né? Eu falo, olha, para você realmente não cair mais no golpe do médico que fala que entende, não entende, ele te receita um remédio que vai te matar, ou tá nem pra você, receita qualquer remédio lá, né? Aqui no Brasil tem essas vezes, tu vai no médico, o cara receita qualquer coisa ali pra você, né? Então, é o guia de sobrevivência médica pra a pessoa não cair no papo de médicos comuns, né? Tem um também, esse bônus, a Jolivie. Vocês conhecem a Jolivie?
Existe uma empresa chamada Empíricos, que eles foram um dos primeiros que trouxeram o Direct Response como um negócio para o Brasil, né? Eles que começaram a formar os primeiros copywriters assim do Brasil, pensando no aspecto de perpétuo, de uma linha de Direct Response. Ainda eles não chamavam de Direct Response, mas era uma das primeiras coisas que veio para o português assim. Eles lançaram junto com o Evaldo, né? Eu fiz os dois cursos. E a Empíricos é de finanças, né? A Empíricos é finanças. E a Jolivie era o braço de saúde da Empíricos, né? Então, o que eles vendiam lá? Vendiam todo tipo de cura natural possível que você imaginar, eles tinham protocolos lá. Então tem até uma copy da Jolivie que sempre falava isso, né? Que era tipo Atlas da saúde natural. Aí tinha tipo 1000 opções da pessoa tratar assim, tipo segredinhos de saúde assim natural, né? Meu pai tinha um desses, era tipo um livro assim, que é 3 livros gigantes assim de saúde natural, que coisa que podia fazer, né? Isso funcionou bem. Eu testei aqui já, sempre funciona, né? Maravilha. O que mais que dá pra gente pensar de bônus? Deixa eu pensar aqui se tem mais algum que eu anotei. Assim, pensando nas garantias, né? Então a gente falou da garantia, né? Dá pra pensar, tipo, num desconto imediato, como uma oferta para facilitar. Ah, eu te garanto desconto imediato. Sei lá, 20, 21, 22% de desconto imediato, né? Faz o pitch ali na hora. Garantia mais condições. Que mais? Dinheiro de volta. Frete. Frete grátis. Aí tu vê o seu break-even aí, né? De como que tu pode oferecer frete grátis. Talvez você tenha alguma condição especial aí, né? Beleza? Então, é assim que eu construiria essa oferta, tá? Eu pensaria nesse sentido aqui, pensando nessas coisas, tá? Eu faria esse estudo, né? Então, agora a gente vai para o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês o que eu pensei. Beleza, eu fiz esse estudo aqui, né? Agora eu vou para as partes da copy, tá? Vamos começar a construir as partes da copy. Finalizando aqui. A gente vai para a próxima fase agora. Lead, tá? Lead da copy. O que é a lead? As primeiras 500 a 700 palavras. Tá. Então, o que eu começaria falando? Tu pode usar o papo de horror stories ali, né? E tu pode começar fazendo uma lead, por exemplo, de notícia, né? Então, fazer uma denúncia do fígado sobrecarregado. Né?
E aí, por causa desse fígado sobrecarregado, você está acumulando pedras biliares sem saber, né? A pessoa está acumulando as pedras. E aí, por conta disso, você está ficando cansado, doente, com risco de algo pior, né? Você pode começar por esse caso, né? Mas tem uma segunda opção também. Quando você começa a ter problema no fígado, começa a aparecer uns negócios no rosto, assim. Eu vou procurar aqui para te mostrar um exemplo. Tu pode mostrar um desse aqui, ó. Tem um aqui que é muito bom você mostrar, que é esse aqui, ó. Dá um Google aí, feridas no rosto, problema no fígado. Tá. E aí tu pode mostrar esse aqui, ó. Tá vendo? Começa a aparecer umas manchas, assim, muito feias, né? E aí o rosto da pessoa começa a se desfigurar. Uma série de manchas, assim. Então, por exemplo, se tu trabalha, se teu público é feminino, cara, tu vai surfar a onda ali, porque a mulher se preocupa muito com essa questão do rosto, né? Então é um ponto para você usar, tá? Então, tem essas duas formas de começar, né? A questão do fígado sobrecarregado, mas eu creio que a mais forte é feridas no rosto. Então, ali de notícia, uma notícia ali bombástica, tal, mostrando isso, né? Pode dar muito bom. Então, a gente promete essa solução natural. Então, eu vou entrar prometendo a solução natural, né? De médico renomado aí. Tá? Então, vamos pensar, por exemplo, na melhor história possível, tá? Eu tô com um doutor aqui, né? História. Esse doutor, ele perdeu o pai por erro médico, tá? E agora ele resolveu ajudar as pessoas, né? Então, por um erro médico, ele perdeu o pai e aí, por isso, ele decidiu criar algo assim, né? Isso seria a nossa história de descoberta emocional. E a gente vai pro mecanismo. Mecanismo. Então, a verdadeira causa do problema é a sua sobrecarga hepática, né? Então, eu vou começar a provocar esse mecanismo, né? Por causa das toxinas acumuladas e não só a idade ou estresse, né? Porque tem pessoas que têm idade que não tem esse problema. Então, não é só a idade ou estresse, é a sobrecarga hepática, né? E aí eu venho com sobrecarga. E eu venho para a natureza contrária do mecanismo. O que eu vou usar ali? O senso comum. Lembra quando a gente já falou no começo? Você foi levado a fazer exames comuns, né? Mas isso não evitou o acúmulo de toxinas, que é o que está sobrecarregando aí, né? Seu fígado, né? E aí agora a gente vai para fascínios. Isso tudo eu vou puxando um a um na lead. Então, tô colocando os tópicos aqui, depois você vai colocando, né? Eu incluo frases, tá? Eu incluiria aqui frases, tipo,
Você vai ver com seus próprios olhos, né? Eu vou te mostrar essa solução em alguns minutos, você abre alguns loops ali nos próximos 2, 3 minutos, né? E aí eu vou para credibilidade. Que são as competências do doutor, né? 30 anos de experiência. Tá? E aí eu trabalho ceticismo. Então, pô, isso é bom demais para ser verdade? Não, tem uma lógica, tem estudos por trás. E eu coloco alguns depoimentos ali, tá? Beleza, isso aqui é a lead, tá? Então a gente construiu uma lead aqui. Tá bom? Lead tá aqui. Beleza. Agora a gente vai para a história de fundo. História de fundo. Vai me falando aqui no chat se está fazendo sentido para você, né? O que você mudaria, tá? Vamos lá. Quem é o doutor? Quem sou eu? Então ele fala, pô, décadas de experiência, conta a história dele, né? Isso é interessante. Dor emocional. Na morte do pai que levou ele a fazer isso, né? As tentativas, que é uma coisa comum a todas as pessoas, né? Então as pessoas tentam e se frustram, né? Tentativa que trata só um sintoma e não a causa. Então, as pessoas sabem já que elas vão no médico e só trata sintoma, né? Gatilho, né? Lembra as horror stories que você levantou? Aqui é legal, tá? Caso de pessoas que levaram a problemas hepáticos e tal, né? E a busca da verdade. Na verdade. Ele buscou estudar a verdade para montar um protocolo natural para essa pessoa, tá? Passo 3. Vamos lá. Mecanismo do problema. Beleza? Causa real das toxinas, né? A causa real são as toxinas que entopem os dutos, né, de fígados e rins. Então, são as toxinas o problema. Aí, a gente vai para... Isso impede com que funcione, né? O funcionamento. O que dá diversos sintomas, que aí são sintomas que essa pessoa sente, né? E aí o acúmulo, né, dessas toxinas não aparece no exame. Acúmulo não vejo no exame. Meu Deus, né? E aí a gente vai para o mecanismo da solução. O que a gente pensaria no mecanismo da solução? Vou dar um tempo para você pensar aí. Pensa no que a gente falou, na construção que a gente fez no briefing aqui, né? Em tudo que a gente falou, na oferta e tal, que tu pensaria de mecanismo da solução. Vamos fazer aqui. Então, a solução é o quê? O meu produto, né? Tu vai dar um nome para ele. Que tem nutrientes que fazem essa limpeza do fígado, né? Ingredientes comprovados, eficácia comprovada, né? E existe todo um estudo no fígado que você pode usar aqui, que é o principal, que é o de arrumei o fígado ok, todo o corpo tá ok, né? Então você resolveu o fígado, teu corpo tá tudo certo. Então você elimina muito o problema que você teria com o seu corpo, né? Você aumenta muito mais a tua longevidade, tá? Essa teoria aqui é o principal.
que eu pensaria aqui, tá? Dá pra falar do produto um pouco sim, mas se você defender isso aqui, mostrar artigos científicos e tudo mais, vai dar bom, tá? E aí a gente vai pro produto, pra revelação do produto, né? Beleza. E aí falo todos os nutrientes que tem, né? Falo que a combinação certa consegue fazer uma limpeza, né? Falo que eu criei o produto com cápsula e o protocolo, né? E aí, o médico começou a compartilhar isso no consultório e tal, e as pessoas começaram a pedir e ele decidiu fazer uma versão comercial, né? Então, eu vou desenrolar tudo isso aqui, tá? Próximo. É o meu encerramento. Encerramento. Né? Bato no produto, começo a fazer pitch, né? Justifico o preço. Faço aquele cálculo mental com a pessoa, né? Para ela calcular, de que lá no briefing a gente levantou, né? Que é muito mais caro a pessoa fazer sozinha e tal, né? Bônus. Falo dos bônus. Falo da garantia. Dou escassez. É tipo tempo limitado, né? Mesmo. Aqui eu trago a missão pessoal, tá? Trago a missão pessoal do doutor, que é boa. Isso é bom. CTA. Aí faço o CTA. Né? Beleza. O que dá pra fazer? Aí tu quebra a objeção aqui. Mas, cara, tem uma técnica no final que é muito boa. Eu vou falar agora, porque senão eu vou esquecer, tá? Que é tipo um zoom que você abre no final como se fosse uma chamada de vídeo, tá? Vou falar aqui. Você quebra a objeção e, por exemplo, assim, depois de quebrar a objeção, você faz a segunda chamada para ação 2, né? E aí tu usa aqui de urgência. Usa uma técnica de urgência. Falando que vai sair do ar, né? Por exemplo. E o que tu pode fazer aqui? Ao invés de tu fazer aquele FAQ padrão que todo mundo fala no final, são essas dúvidas aqui, é seguro, funciona, tal, né? As pessoas têm o FAQ, né? Que é seguro, funciona, que mais? Como usar, né? E garantia. O que tu faz? Tu abre aqui uma chamada de Zoom, tá? Então tu grava uma chamada de Zoom com várias pessoas tirando dúvidas sobre as maiores objeções, né? Pode ser Zoom, pode ser Meet, o que você vê que o seu público vai gostar mais. E aí tu tira essas dúvidas como se fosse ao vivo, entendeu? Então as pessoas perguntando, alguém aparecendo, o doutor ali explicando como se fosse uma chamada de vídeo. Isso aqui Isso aqui puxa umas vendas boas no final, tá? Pode fazer. Beleza? Maravilha. Chegamos ao fim da aula. Nas próximas aulas eu vou trazer algumas estratégias para você criar lead, algumas outras copies, como que eu escreveria. Você pode ir deixando aqui o que você quer aprender. Talvez alguma coisa com inteligência artificial, mostrar como que é o processo que eu ensino na consultoria de modelagem de lead copy, para quem gosta, beleza? E valeu aí, vamos para cima, conte comigo. Até mais!